IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios. Salve, salve galera IBIS! Então vamos para mais uma aula com os numerais, sempre como base de tudo a regra de trocas de letra. Teoria das 20 horas, o pouco te leva ao infinito e a gente está tendo a oportunidade de comprovar isso aqui agora com os números. Coisas que nós já aprendemos desde o início desse curso e que agora nós vamos só estar aplicando e isso vai repercutir em todo o curso, até o final do nosso curso, no último módulo, no avançado, com os conteúdos do último módulo no avançado, tá ok? Então, olha só, a gente viu na primeira aula as unidades, que são números compostos por apenas um algarismo. Agora nós iniciamos, né, as dezenas, que são os números compostos por dois algarismos, né, que vai aí desde o 10 até o número 99. Porém, nessa aula, nessa pequena aula aqui agora, nós vamos ver apenas do 10 ao 19. Já está aí a coluna com os números em português, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, né? E a regra que é aplicada. No caso do 10, o E por IE. No caso do 11, o Z por C. E assim por diante. Né? Mas agora nós vamos trabalhar isso, fazer isso, né? E eu peço para que você também escreva aí no seu caderno. Tá? Pega um caderninho de anotação, faça um bloquinho de anotação e aquilo que você está vendo na tela, né, do seu celular ou do seu computador, do seu tablet, né, você vai fazendo, porque tudo isso ajuda você a memorizar, tá ok? Então veja que desses 10 números que estão aí, dessas 10 dezenas que vai do 10 ao 19, em todas elas eu utilizo regras de trocas de letra. Então é muito fácil, o pouco realmente vai te levar ao infinito e vamos começar aqui, olha, 10. Né? Qual é a regra? A regra é aonde tiver a vogal E entre duas consoantes, no caso da palavra 10, do número 10, o E está entre a consoante D e a consoante Z. O que é que eu faço? A regra me diz que eu troco esse E por IE. Então, eu apago o E e coloco IE. Então, eu tenho 10. Né? 10. Quiero 10 panes. Quero 10 pães. Tengo 10 años. Tenho 10 anos. Né? Tengo 10 mujeres. Nossa, muita mulher, né? Tenho 10 mulheres, ok? Então, é o número 10. Número 11. A regra agora é o quê? É o da letra Z. O que é que a regra diz? O que foi que nós aprendemos desde o começo? Que no português, o que se escreve com a letra Z, eu vou trocar pela letra C. Então, eu apago a letra Z e coloco a letra C. Então, eu tenho 11. Né? Muito fácil, né? E isso vai acontecer com 12, 13, 14 e 15. Olha só, 12, troco o Z por C. Então, eu tenho doce. 13, troco o Z por C. Então, eu tenho 13. 14, né, eu troco o Z por C. Então, eu tenho 14. 15, né, eu troco Z por C. Então, eu tenho 15. Muito bem. Agora, até aí foi bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Agora vamos aqui do 16 ao 19, porque só para ilustrar, para ficar fácil de você entender a estrutura, como que essa palavra ela é construída, né? Como que ela é escrita, tanto no português quanto no idioma espanhol, eu fiz um passo a passo. Olha só. 16. Se você pegar a palavra 16, você vai ver que ela é a junção de dois números, que é o número 10 e o número 6. Então, vamos fazer a tradução aplicando a regra de trocas de letra por partes também, tá? Então, veja só, o 10 a gente já viu, né? Foi o número que a gente viu agorinha. Então, eu pego, faço o quê? O E entre consoantes eu troco por IE, não é isso? Muito bem. Então, eu tenho 10. Beleza, tá? Porém, tá? O número 16, eu tenho a letra Z acompanhado da vogal E, tá? Então, veja só. Aí, ela já muda de figura.
Porque a letra Z eu troco por C, mas desde que ela venha acompanhada com uma vogal depois. E aí, no caso da palavra 16, a letra Z está acompanhada dessa vogal, tá? Então, eu tenho ali, ó, a letra Y, porque é 10 e 6. 10 e 6. Que esse Y, ele é a junção de mais alguma coisa. Por exemplo, yo e usted, eu e você. Né? Então, quando você junta com a letra Z, né, o que você faz daí? Ó? Aí, ó, o 6, né, na sequência. Agora, quando você troca, lá, olha só agora, o die, agora você tem o ZY. Quando você troca esse Z mais esse Y, que tem Z, aí você faz a troca do Z pelo C. Então você tem si. E o que acontece com a palavra 6? A gente já viu na aula anterior que o 6 se escreve da mesma maneira. Então, como que se escreve 16 em espanhol? 16. É só para você poder entender por que, que o 10 permanece o Z e por que, que no 16, tá, eu substituo o Z por C e o Y pela letra I. Aí ficou claro para você, tá ok? E assim por diante. Vamos lá, vamos continuar, tá? Continuando aqui, então, é o número 17. É a mesma coisa, 10 e 7. Você já sabe as regras. O que acontece com 10, né? Você troca o E por IE. O que acontece com o ZE? Né? A gente já viu. O Z, quando ele está acompanhado de uma consoante, né? De uma vogal, aliás, né? Ele vai passar a funcionar a regra do Z que troca por C. Então fica si. Né? E o 7? O 7 a gente já viu que o E entre consoantes eu troco por IE. Então fica IE. O que eu faço com o restante? Com as letras que estão em preto, eu só vou repetir elas. Então, como que se escreve 17 em espanhol? 17. Fácil, né? Isso faz com que você compreenda a estrutura, né? Que você trabalhe não só a questão da pronúncia, da desenvoltura, da fluência do espanhol, mas que você realmente entenda como que esse idioma espanhol ele foi criado, como que ele foi construído, como que ele foi alicerçado, né? Como que se desenvolve a estrutura dele, tá ok? As palavras na sua raiz, na sua origem. Vamos então agora para o 18. Muito simples, é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Porém, veja que aí não tem o I, tem o O, né? 10, 8. Veja que não tem 10 e 8. Então, vamos ver como que funciona? O que eu faço com E? Troco por IE. O que eu faço com Z? Troco, né? Então, veja só. Agora eu coloquei lá em cima para você entender que o 18, né? Como é uma vogal 8, ele não precisa do E. No 17, né? Veja que é 10 e 7. No 17, o número 10 termina com consoante e o número 7 começa com consoante. Só que no caso do 8, né, o 10 termina com consoante e o 8, né, começa com uma vogal. Então você emenda toda a palavra 18, mas é como se tivesse a letra E ali. Né, do somatório do 10 mais 8, que é 18. Então, o zo você também vai trocar por si. O zo, né? E aí, o que eu faço com o IT? O IT, a gente já sabe que troca por CH. O que eu faço com o restante que está em preto? Eu somente vou repetir. Então, eu tenho 18. Entendeu a estrutura? Né? Então, veja que as coisas elas são bem lógicas. É só questão de pensar um pouquinho. Né? Eu não preciso falar 10 e 8, é 18, tá? Porque o 10 termina com consoante, o 8 começa com uma vogal. Então, a junção do Z com o O, né, ele faz o som de zo. Né? Por isso eu não preciso da consoante E. Né? Porque se fosse duas consoantes, né, consoante com consoante não faz som. Então, eu preciso de uma consoante associada com uma vogal. Tá?
19. Olha só, aqui no 19 é a mesma coisa, só que o contrário do 18, né? Aqui no 19, aliás, perdão, não é o contrário do 18, né? É o 10 e o 9, né? É o contrário do 18 no sentido que ela é igual ao 7, né? Veja só, o 10 termina com consoante, né? Aí vem o E, que é a junção, né? O 10 mais o 9, 10 e 9. E o 9 começa com consoante, né? Então, o que eu pego e faço? As regras a gente já conhece. E entre consoantes eu troco por IE, né? Aí, o Z, quando tem ZE, eu troco por Si, que o Z troco por C, e o E eu vou trocar por I, né? E o 9, temos ali a letra O entre duas consoantes. O que eu faço? Eu troco por o E. O que eu faço com as demais letras que ficaram em preto? Eu simplesmente vou repetir elas. Então fica 19. E aí eu não posso me esquecer que o V tem som de B também, tá? Então não é 19, é 19, ok? Então, aqui a gente trabalhou até então, começamos a trabalhar então agora as dezenas. As dezenas vai do 10 ao 99 e eu vou trabalhar essa primeira parte, né, aos poucos, do 10 ao 19, depois do 20 ao 29, e aí do 30 ao 99, em 3 partes, tá? As dezenas. Por quê? Porque essa primeira parte aqui, que é o do 10 ao 19, ela tem essa explicação, e aí do 20 ao 29 também tem explicações específicas, e a partir do 31 ao 99 também vai ter outras explicações específicas, tá? Mas aí é do 30 ao 99, beleza? Então veja que nos três grupos das dezenas vai ter explicações específicas, tá ok? Então a gente vai para a próxima aula e a gente vai ver então agora do 20 ao 29. IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios.